Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Civil de São Paulo está em busca de vítimas de ladrões de alianças na capital paulista para fazer a devolução das joias aos donos. As alianças foram apreendidas em uma operação na semana passada. É preciso comprovar que a joia realmente pertence à pessoa que foi roubada. As 16 alianças de ouro foram levadas para a sede do Departamento de Investigações Criminais de São Paulo. Elas foram apreendidas numa operação da polícia em lojas suspeitas de negociar joias roubadas. Para tentar reconhecer as alianças, cerca de 50 pessoas já se apresentaram aqui na delegacia, mas nenhuma delas era de fato dona das peças. Segundo a polícia, é possível comprovar a propriedade com boletim de ocorrência do roubo, foto, nota fiscal ou até certidão de casamento com nome e data iguais aos escritos na joia. Não havendo dúvida, nós entregamos. Se houver dúvida, a gente pode até submeter ao Poder Judiciário essa decisão. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o número de roubos e furtos de alianças disparou no estado de São Paulo, principalmente por causa da valorização do ouro. No primeiro trimestre foram registrados 1.635 casos, 77% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram registradas 921 ocorrências. Além das 16 alianças, a polícia apreendeu joias avaliadas em R$ 2.700.000. 10 donos de lojas são investigados e uma pessoa foi presa. Ela teria ligação com Suedna Carneiro, a manha do crime, conhecida por financiar quadrilhas de assaltantes na capital paulista. E ela alugava instrumentos, equipamentos, motocicletas, capacetes, bags de entregador de comida e tudo mais para esses roubadores e depois recepcionava essas joias, essas alianças e celulares roubados. INSS notifica mais de 9 milhões de aposentados sobre descontos indevidos nos benefícios. Polícia Federal revela que associações suspeitas não tinham estrutura nem funcionários suficientes. Tiroteios fecham vias expressas e terminam com a morte de um dos traficantes mais procurados do Rio. Saiba como é a rotina dos controladores de voo que recorrem a bicos para complementar a renda. Morre aos 89 anos o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Presidente Lula defende a união da América Latina e o livre comércio em evento na China. Donald Trump faz viagem estratégica à Arábia Saudita para assinar acordos bilionários. No futebol, a crise no Santos, que não vence há quase um mês e está na zona de rebaixamento. Na Espanha, técnico Carlo Ancelotti confirma que assume o comando da seleção brasileira até o fim do mês. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Um esquema de pirâmide financeira investigado pela Polícia de São Paulo pode ter provocado um prejuízo de 300 milhões de reais às vítimas. Pelo menos uma delas conseguiu recuperar parte do dinheiro perdido depois de uma decisão da Justiça. Investimentos financeiros com promessas de lucros acima do mercado. No início, os rendimentos foram pagos, mas não demorou muito para os saques serem bloqueados. Situação que se arrasta desde 2022. Este advogado representa 50 clientes que entraram na justiça contra os responsáveis pela empresa, que tinha sede em São Paulo e um suposto escritório em Chicago, nos Estados Unidos. O Jornal da Record mostrou o caso na época em que as denúncias surgiram. O prejuízo de quase 30 mil investidores pode chegar a 300 milhões de reais. Uma das vítimas, que aplicou R$500 mil, conseguiu resgatar parte do valor após determinação judicial. Estamos aguardando uma decisão judicial para uma outra quebra de sigilo, enfim, para a gente continuar essa busca e que, na verdade, não vai terminar tão cedo. O inquérito policial permanece parado e as vítimas querem a responsabilização criminal desses envolvidos. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que o caso está sob segredo de justiça. A empresa contribuía para aparentar ser uma empresa séria no mercado, né? Então foi por isso que os clientes caíram nesse golpe.
Este homem, que prefere não se identificar, teve um prejuízo de R$800 mil. Ele é advogado e também move uma ação na justiça para tentar reaver o valor investido, dinheiro dele e de outros membros da família. Tenho dívida em atraso em 2 bancos, estou com o nome sujo. A minha expectativa é que todos os investidores, todas as vítimas, tivessem como receber pelo menos o valor que investiu. Matheus Davi, que se apresentava como CEO da empresa denunciada, não foi localizado. A defesa da empresa citada na reportagem não respondeu ao nosso contato. Um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro foi morto durante uma grande operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte. Houve um intenso tiroteio. Situação gravíssima, Sérgio. As principais vias expressas da cidade ficaram fechadas no início da manhã. 70 linhas de ônibus tiveram que mudar o trajeto. Escolas e unidades de saúde não funcionaram por causa da violência. O silêncio da madrugada foi interrompido pelo tiroteio. Por segurança, o trânsito nas linhas vermelha e amarela e na Avenida Brasil, as 3 principais vias expressas da cidade, foi bloqueado. Os tiros continuaram quando o dia amanheceu e motoristas precisaram voltar pela contramão. Só a linha amarela foi fechada outras 5 vezes. Fiquei por 10 minutos debaixo do tiroteio aqui na linha amarela. A operação da Polícia Militar foi uma resposta à morte de 2 agentes do BOPE, a tropa de elite da corporação, em julho do ano passado. A ordem para os ataques teria partido de Tiago da Silva Fole, o TH, um dos chefes da 2ª maior facção criminosa do Rio. Permita-me aqui levantar para mostrar a extensa ficha criminal e para mostrar com que tipo de marginal nós estamos lidando. Essa é a extensa ficha do TH, com 227 anotações criminais. Na lista estão as mortes de um cabo do Exército em 2014 e de um agente da Força Nacional dias antes dos Jogos Olímpicos em 2016. O criminoso também estaria à frente da maioria dos roubos de cargas e de veículos do Estado e coordenava treinamentos para traficantes. Ele já era monitorado e morreu ao resistir à prisão. Cada vez que a gente chegava mais perto desse alvo, a resistência era cada vez maior. Eles optaram por realizar a resistência. Além do traficante, outros 2 homens que faziam a escolta de TH também foram mortos. Em represália, os criminosos atearam fogo em pneus e barricadas. 70 linhas de ônibus que passavam pela região precisaram mudar a rota. 45 escolas públicas e 4 unidades de saúde suspenderam as atividades nesta terça-feira. Um homem arremessou uma pedra, na verdade um bloco de concreto, em uma mulher que estava dentro de um carro depois de uma simples desavença no trânsito em Goiânia. Imagens do circuito de segurança mostram quando o homem pega um pedaço de concreto na calçada. Ele parte em direção ao carro e arremessa a pedra no lado do passageiro. O homem sai correndo e o motorista vai atrás. Uma mulher desce do carro, ferida. Quem aparece nas imagens é Kelly. A confusão aconteceu por causa de uma buzinada no trânsito. O sinal abriu, o pessoal não arrancou com o carro. Rafael deu uma buzinada tipo alerta, né? E a pessoa estava dirigindo, era uma mulher, que eu vi o cabelo, e ela coloca a mão para fora e ela manda passa. A advogada precisou levar 10 pontos no rosto. A polícia investiga o caso. O que mais me assusta é que não houve briga de trânsito. Eu sequer olhei para essas pessoas. Depois da confusão, o marido da advogada correu com ela para um hospital de Goiânia. Ele ficou tão assustado com a situação que infartou na recepção da unidade de saúde e teve que passar 2 dias na UTI. O homem que arremessou a pedra foi agredido por pessoas que estavam no local. Ele prefere não se identificar e explica por que agiu dessa forma. Eu ouvi um barulho muito forte, aí eu não sei se ele jogou alguma coisa ou se ele deu um soco na lateral, no retrovisor e jogou o carro para cima do nosso. No próximo sinaleiro,
Ele parou e aí eu, num ato impensado, desci do carro correndo, com o carro ainda em movimento, e arremessei a pedra, né? A mulher dele dirigiu o carro. Está grávida de 9 meses. Ele diz que está arrependido. Continua a queda de braço dos consumidores com a inflação. Os preços mais altos nos supermercados mudaram o comportamento de quem vai às compras. Então veja se você se enquadra nesse grupo. Pai de 2 crianças pequenas, Alexandre viu a rotina de compras mudar. Para gastar menos, abriu mão das marcas que estava acostumado a levar. A gente acabou substituindo alguns itens de cesta básica e de produtos como produto de limpeza, até mesmo produto de higiene pessoal. A gente trocou algumas marcas, né, de sabonete, shampoo, condicionador. Agora ele também procura melhores preços em aplicativos e fica sempre de olho nas ofertas. Assim como o Alexandre, 64% dos consumidores, segundo uma pesquisa, já trocaram produtos ou marcas por causa da alta nos preços. 35% priorizam as marcas mais baratas e 20% deixam de comprar itens mais caros. Café, carne bovina, ovos, azeite e leite estão entre os campeões de substituição. Com a inflação pesando no carrinho, o brasileiro tem migrado para produtos mais baratos. O frango, por exemplo, teve aumento no consumo, enquanto a carne vermelha caiu mais de 6%. A gente tem substituído por frango, que é uma carne boa e também está num preço bom, ovos. O café está muito caro e aí a gente está fazendo substituição pelo chá. Sofremos um processo inflacionário bastante grande, motivado principalmente pelas alterações climáticas e também o fator câmbio. Então, aqueles produtos que são negociados no mercado internacional e que têm a cotação determinada no mercado externo, esses foram os mais impactados. O lado positivo observado pela pesquisa é que aumentou o consumo de alimentos mais saudáveis. A diferença é muito grande dos lugares, né? Mas sempre atrás da qualidade dos alimentos. Frio no sul e calor de quase 40 graus no Nordeste. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Que contraste, hein? Como é que vai ser amanhã? Cris, os temporais devem se concentrar nas regiões norte e nordeste, enquanto o ar seco predomina no centro-sul do Brasil. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. A partir de amanhã, uma circulação de ventos vai impedir a formação de nuvens de chuva e elevar as temperaturas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Até o início da próxima semana, um novo período de veranico deve atingir o interior dos estados do sul, de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, com temperaturas máximas 5 graus acima da média. Em São Paulo, as tardes devem registrar até 3 graus acima do normal para essa época do ano. Em Porto Alegre, o dia começa frio e depois esquenta até os 27 graus. No Rio de Janeiro e em Campo Grande, dia ensolarado e abafado, com 28. Hoje, o litoral da Bahia registrou o maior volume de chuva do Brasil. Nas imagens de satélite, as pancadas de chuva aparecem nos pontos em vermelho. Amanhã, a chuva continua forte na região de Salvador e entre os estados do Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. No sul, as manhãs seguem mais geladas e à tarde o tempo abre e esquenta. Quarta, com 27 graus em Porto Alegre, 28 em Vitória, 25 em Brasília, 31 em Salvador e até 30 em Manaus. Tempo delivery. A Josilene é de Arujá, São Paulo. Bem-vinda, Josilene. Se prepare para dias típicos de outono. Tempo firme, com manhãs frias e tardes com aquele solzinho que esquenta bem pouco, até uns 22, 23 graus. O Paulo escolheu a cidade de Videira, em Santa Catarina. Oi, Paulo, boa noite. Pouca mudança até sexta-feira, com tempo firme e máximas de até 23 graus à tarde. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Até amanhã, Lid. Veja a seguir, mais de 9 milhões de aposentados são notificados pelo INSS por descontos indevidos. E ainda hoje, morre aos 89 anos o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica.
As forças de defesa de Israel encontraram um centro de comando do grupo terrorista Hamas que funcionava embaixo de um hospital. A célula terrorista foi instalada em um hospital em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Segundo o setor de inteligência do Exército, do local partiam as ordens para ataques contra Israel. O principal alvo seria Mohamed Sinwar, um dos comandantes do Hamas. Não há confirmação se o terrorista foi eliminado. A libertação de um soldado americano-israelense ontem trouxe esperança para um novo cessar-fogo. O enviado especial dos Estados Unidos, Adam Boehler, disse hoje que há uma chance melhor de se chegar a um acordo com Hamas para a libertação dos reféns. Em reunião com reservistas, o primeiro-ministro de Israel afirmou que pode concordar com o cessar-fogo de curto prazo para a libertação de mais reféns. Mas Benjamin Netanyahu foi categórico. Em nenhuma circunstância vai encerrar a guerra enquanto o grupo terrorista Hamas não for derrotado. No início da noite, sirenes de alerta soaram em Jerusalém e Tel Aviv. O sistema de defesa contra ataques aéreos interceptou mísseis lançados pelos rebeldes Houthis do Iêmen. Pouco tempo depois, o Hamas lançou foguetes do sul da faixa de Gaza. Não há feridos. O presidente Donald Trump anunciou hoje o fim das sanções americanas à Síria. Foi durante uma viagem à Arábia Saudita. O avião presidencial americano foi escoltado por caças da Arábia Saudita. O presidente dos Estados Unidos foi recebido pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Donald Trump participou de uma cerimônia de boas-vindas e se reuniu com executivos. Depois, fechou acordos com o príncipe saudita, voltados para equipamentos e armamentos de defesa, comunicação, tecnologia e transporte. Em um fórum de investimentos, Salman afirmou que os acordos somam 300 bilhões de dólares, mas que vão chegar a 600 bilhões. Disse também que nos próximos meses, novas negociações podem aumentar os investimentos para $1 trilhão. Trump disse que os países estão se ajudando economicamente e afirmou que tem esperança de que a Arábia Saudita reconheça o Estado de Israel e normalize as relações com o país, como fizeram os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein no primeiro mandato de Trump. No encontro, o presidente americano anunciou que vai retirar as sanções econômicas dos Estados Unidos à Síria. Trump afirmou que agora há um novo governo e que vai conseguir estabilizar o país e manter a paz, em referência à queda do ditador Bashar al-Assad em dezembro do ano passado. Segundo a Casa Branca, Trump deve se encontrar com o atual presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, ainda nesta semana. Morreu hoje, aos 89 anos, o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Ele tinha um câncer terminal no esôfago e estava sob cuidados paliativos. A morte de Pepe Mujica teve repercussão mundial. O atual presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, disse nas redes sociais que todos vão sentir muito a falta de Mujica e agradeceu tudo que ele deu ao país. O governo Lula também lamentou a morte de Mujica. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores ressaltou que o ex-presidente uruguaio foi um dos mais importantes humanistas de nossa época. José Alberto Pepe Mujica Cordano nasceu em Montevidéu, no Uruguai, em 20 de maio de 1935. Nos anos 60, integrou o Movimento de Libertação Nacional, os Tupamaros. O grupo promovia roubos a bancos e estabelecimentos comerciais para financiar suas atividades. Mujica ficou 13 anos preso durante a ditadura. Foi eleito deputado em 1989. E entre 2005 e 2008 foi ministro de Pecuária, Agricultura e Pesca. Em 2010, assumiu a presidência do Uruguai, cargo que ocupou até 2015. Ao longo de toda a carreira política, Pepe Mujica alcançou destaque internacional pelo seu estilo simples de vida. Há 10 anos, o repórter Luiz Fara Monteiro viajou até o Uruguai e acompanhou um pouco da rotina logo que ele deixou a presidência. Aqui na Casa de Campo, vai cuidar das plantações, vai dirigir o trator e, é claro, da manutenção do Fusca, pelo qual ele é apaixonado. Vida simples, né, presidente? Se não pode ser feliz com pouco, nunca será feliz. Se não puedes ser feliz com pouco, nunca será feliz.
Em 2018, Mujica renunciou ao mandato de senador por motivos pessoais e pelo cansaço. Na época, ele tinha 83 anos. No ano passado, Mujica foi diagnosticado com um câncer no esôfago e realizou uma cirurgia. Mas em uma entrevista publicada em janeiro deste ano, o uruguaio revelou que a doença havia se espalhado por todo o corpo. Ele estava sob cuidados paliativos. Pepe Mujica deixa a esposa Lúcia Topolansky, com quem teve um relacionamento de mais de 40 anos. Veja a seguir. Em evento na China, presidente Lula defende a união da América Latina e o livre comércio. E no futebol, a crise no Santos de Neymar. O time não vence há quase um mês e está na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Brasil tem um dos espaços aéreos mais movimentados da América Latina e organizar o fluxo de aviões é uma prioridade para a segurança da aviação. Os responsáveis por administrar pousos e decolagens são os controladores de voo, profissão importantíssima. E eles têm recorrido a trabalhos paralelos para complementar a renda. Sem saber, milhões de passageiros têm uma ajuda importante que garante a tranquilidade das viagens aéreas: os controladores de voo. Os profissionais ficam nas torres de controle. Com a visão 360 graus, organizam as decolagens, pousos e taxiamento nas pistas. A comunicação entre a torre e os pilotos é fundamental para a segurança. No Brasil, são cerca de 4.200 trabalhadores. A maioria é militar da Força Aérea, mas 12% são civis contratados do governo federal. Responsáveis por garantir a segurança de milhares de passageiros todos os dias, os controladores civis enfrentam uma realidade preocupante no Brasil. Jornadas exaustivas, salários defasados e a necessidade de buscar uma renda extra para sustentar a família. Glauber dirige pelas ruas de Ilhéus, na Bahia, como motorista de aplicativo. Às vezes até faço delivery aqui no condomínio que eu moro para poder complementar a renda, que não está acompanhando nesses últimos anos essa desproporção do salarial que a gente está tendo, né? 4 em cada 10 profissionais civis já tiveram que recorrer a um segundo emprego. Cada minuto ou segundo que a gente trabalha tem ali pelo menos 200, 300 vidas na nossa mão, pelo menos, e a remuneração, de fato, bastante aquém daquilo que a gente entende como justa. Lucas, frequentemente, faz hora extra em São Paulo. Uma média de umas 15 ou 18 horas extras por mês, pelo menos, para fechar as contas no azul. Em uma hora de trabalho, eu consigo pousar 50 aviões, em cada um desses aviões tem 200 pessoas. São 10 mil pessoas em uma hora. A estimativa do sindicato da categoria é que o número de controladores seja 25% menor do que o ideal. Acho que o nosso trabalho principal é cuidar das vidas, né? Passageiros que estão se divertindo, estão querendo viajar, né? E o salário, ele precisa ser compatível com a responsabilidade que a gente tem. A empresa responsável pelos serviços de navegação aérea afirmou ter planos de aumentar em 20% os salários dos profissionais e que está em processo seletivo para a contratação temporária de mais controladores. O segundo dia de protestos de moradores na comunidade do Moinho, no centro de São Paulo, interrompeu a circulação de uma das principais linhas de trem da capital paulista. Do helicóptero dava para ver a fumaça provocada pelo incêndio na linha do trem, que corta a região central de São Paulo. Manifestantes incendiaram pedaços de madeira e fizeram barricadas com pneus. Policiais usaram bombas de efeito moral para liberar o local. O segundo dia de protesto na comunidade do Moinho começou cedo, quando casas desocupadas foram demolidas. A ação foi autorizada pela União, dona do terreno, e tem o objetivo de evitar novas ocupações. A região, que já foi alvo de ações da polícia contra o tráfico de drogas, está em processo de concessão para o governo de São Paulo e vai ser transformada em um parque com uma estação de trem. Porém, esse documento do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
recomenda a descaracterização dos imóveis e não a demolição. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo, 900 famílias viviam na comunidade do Moinho. 181 delas já saíram e estão em moradias com aluguel social ou subsidiados pelo Estado. 9 casas já foram demolidas. Quem está fazendo manifestação é quem quer criar tumulto, quem quer manter um status de locação de imóveis na favela. São famílias, são pessoas que têm 50, 60, 70 imóveis dentro da favela e que alugam para essas pessoas que nós estamos resgatando lá de dentro. No fim da tarde, a Secretaria do Patrimônio da União informou que vai enviar ainda nesta terça-feira uma notificação extrajudicial paralisando o processo de concessão da área para o governo do estado. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo informou que a iniciativa no Moinho quer garantir condições de moradia dignas e seguras para a população que atualmente vive em área de risco iminente e que a discussão sobre a futura destinação do terreno poderá ocorrer sem prejuízo às medidas em curso. 10 pessoas foram presas suspeitas de ligação com uma das mais importantes facções do crime organizado, o Comando Vermelho. Segundo a investigação, elas abasteciam a facção com armas que seriam usadas justamente nas disputas territoriais no Rio de Janeiro. Os policiais pulam o muro da mansão de luxo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O endereço é apontado como um bunker do Comando Vermelho e escondia 16 fuzis, várias pistolas e 3.000 munições. O dono da casa, Jonathan Yanovich, foi preso ontem na cidade de Americana, no interior de São Paulo. A operação, com o apoio do Ministério Público, também foi realizada nos estados de Mato Grosso e Rondônia. Enquanto esses criminosos travestidos de empresários moram em mansões cinematográficas e dirigem automóveis de luxo, tá? Como se fossem empresários bem-sucedidos, na verdade, eles são empresários que nada produzem. O que eles produzem, sim, é o terror. Ao todo, 240 armas e 43.000 munições foram apreendidas. De acordo com a polícia, o armamento era usado pelo Comando Vermelho para ampliar o domínio territorial, principalmente em comunidades da Zona Oeste, controladas pela milícia. Foi pedido o bloqueio de 40 milhões de reais em bens de pessoas físicas e empresas ligadas aos investigados. 10 pessoas foram presas, entre elas criminosos de outros estados que atuavam para o Comando Vermelho no transporte de drogas e armas. As defesas dos suspeitos não foram encontradas. Além de comandar as organizações criminosas em seus estados, também participa dos negócios da criminalidade aqui no Rio de Janeiro. E essa operação no Rio de Janeiro pode ajudar as investigações da Polícia Paulista, que já monitorava a presença do Comando Vermelho no estado. Há 1 ano e meio, policiais do Rio de Janeiro investigam as ações do Comando Vermelho em São Paulo. 3 empresários e um taxista tiveram as prisões preventivas decretadas e são suspeitos de favorecer a facção em um esquema milionário de tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Além da capital, houve operação em mais 3 cidades paulistas: Guarulhos, Americana e Araras. De acordo com a investigação, a facção criminosa do Rio de Janeiro já tem ramificações em cidades onde o domínio do PCC foi enfraquecido. Um dos alvos da operação era Josias Bezerra Menezes, que segue foragido. Conhecido como Senhor das Armas, ele seria o principal elo entre criminosos dos 2 estados. Entre os presos na operação está Eduardo Bazana, dono de um clube de tiro e de uma loja de armas. Segundo a investigação, o negócio legalizado pode ter sido usado para facilitar o envio de armamento e munição para comunidades cariocas. A defesa dele nega o envolvimento com organizações criminosas e atos ilícitos. Outro suspeito preso é Adriano César Camargo, dono de uma loja de carros. Já o taxista Sidney Emerson da Silva
é apontado na investigação como fornecedor de armas e drogas para a facção do Rio de Janeiro. A defesa dele diz que tudo não passa de um grande equívoco e que provará a sua inocência. As defesas dos outros suspeitos não foram encontradas. A gente não consegue fazer esse link tão firme entre a facção em si, de ser integrante, mas ele sim tem essa ligação de prestação de serviço com pré-venda. Um prédio de alto padrão foi invadido hoje de manhã na região central de São Paulo. A novidade aqui está no método. Os criminosos clonaram a placa do carro, veja só, de um morador para entrar no condomínio. Veículos furtados foram recuperados agora à noite, mas ninguém foi preso até o momento. Assustada, esta vítima, que não quer ser identificada, contou que os moradores foram levados para a garagem do condomínio. Muitas crianças ali presas como reféns na garagem também, mulheres grávidas. Testemunhas contaram que os criminosos conseguiram entrar no condomínio clonando o veículo de um dos moradores. Ao identificar a placa conhecida, o sistema de segurança abriu um dos portões. Os criminosos então ficaram na gaiola de segurança, esperando a liberação do segundo portão, e buzinaram 2 vezes, assim como os moradores fazem para ter acesso ao prédio. Ao menos 6 apartamentos foram invadidos pelos ladrões, que estavam armados e com os rostos cobertos. Informações que nós tivemos das vítimas, dos funcionários, eles estavam muito bem armados, eram violentos, agressivos e, além da subtração dos objetos de valor, dos pertences dos moradores, eles exigiam as transferências via Pix. Dados do Portal da Transparência mostram que durante o primeiro trimestre do ano, a cidade de São Paulo registrou 1.309 roubos e furtos de residências. Agora que passa, triste por todo o bem material, mas também desesperada porque ninguém espera ser acordado com alguém com uma arma, né? Uma quadrilha especializada em fraudar contas digitais da plataforma gov.br foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Segundo a investigação, o grupo usava técnicas avançadas para burlar sistemas de autenticação biométrica. A ação da polícia aconteceu em 9 estados. 5 pessoas foram presas. O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu 30 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de desviar 326 milhões de reais da Prefeitura de Saquarema. Os crimes teriam sido cometidos durante a gestão da ex-prefeita Manuela Pérez. A defesa dela não foi encontrada e a Prefeitura de Saquarema diz que está à disposição para prestar esclarecimentos. A Polícia Federal e o IBAMA destruíram escavadeiras, motores e acampamentos montados por garimpeiros em terras indígenas em Rondônia e Mato Grosso. Ninguém foi preso. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. Segundo a PGR, os irmãos foram os mandantes das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. E o delegado teria ajudado no planejamento da ação. Rivaldo e os irmãos Brazão negam envolvimento com os crimes. As defesas têm 30 dias para se manifestar. Também em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar garantir a validade da votação que suspendeu o processo contra o deputado Alexandre Ramagem. Hugo Mota quer que o caso seja analisado pelo plenário do STF. Na semana passada, a Câmara aprovou a suspensão da ação penal, mas a primeira turma do Supremo manteve a análise de 3 acusações. Alexandre Ramagem foi acusado de 5 crimes relacionados à suposta tentativa de golpe de Estado. Ramagem nega envolvimento. O INSS notificou hoje os mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram descontos do benefício por associações e sindicatos. Por causa do grande volume de mensagens, o sistema ficou instável. Aposentada desde 2019, Matilde descobriu que um sindicato que ela não conhecia descontava R$ 74 por mês. Ela faz parte dos mais de 9 milhões de beneficiários que foram notificados hoje pelo aplicativo Meu INSS. Eles receberam uma mensagem que informava que alguma entidade associativa realizou desconto no benefício.
Tentei entrar, não consegui, estava dando erro várias vezes, não sei o que era, se estava muito sobrecarregado. O INSS informou que, por causa do alto número de acessos, o sistema apresentou instabilidades momentâneas. Consegui entrar no aplicativo 4 horas depois, eu tentando direto. A partir de amanhã vai ser possível ver quais associações ou sindicatos fizeram desconto. Basta selecionar a opção Consultar descontos de entidades associativas. O beneficiário vai poder informar se autorizou os descontos. Caso não tenha autorizado, poderá pedir a devolução dos valores pelo aplicativo, via site Meu INSS ou pelo telefone 135. Em seguida, as associações e sindicatos terão 15 dias úteis para apresentar os documentos que comprovam a autorização dos descontos. Se não conseguirem provar, terão mais 15 dias úteis para devolver os valores ao governo. O calendário de devolução de mais de 292 milhões de reais descontados da folha de pagamento de abril começa no dia 26 de maio para quem recebe um salário mínimo e no dia 2 de junho para quem ganha mais do que esse valor. Uma nova mensagem vai ser enviada amanhã. O INSS alerta que é preciso ter cuidado para não cair em golpes. O INSS não vai mandar e-mail, não vai mandar mensagem, não vai mandar SMS, não vai mandar WhatsApp, não vai ligar para o segurado. É o segurado, o beneficiário, a pensionista ou pensionista que deverão acessar o aplicativo do Meu INSS ou ligando no 135 e dar aquela informação. O relatório da Polícia Federal revela que as associações suspeitas de desvios de dinheiros de aposentados e pensionistas não tinham estrutura e nem funcionários suficientes para atender os filiados. Segundo a investigação, 8 entidades tinham mais de 170 mil associados em mais de 4 mil cidades no país. 2 em Fortaleza, 2 em São Paulo, 2 em Brasília, uma em Belo Horizonte e outra em Aracaju. Juntas, arrecadaram entre janeiro de 2019 e março de 2024 mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. As sedes foram visitadas por técnicos da Controladoria Geral da União. O relatório diz que há inexistência de estrutura física adequada e compatível com as ações de captação, filiação e atendimento da quantidade de associados registrados, uma vez que possuem associados em todo o território nacional. Uma dessas entidades é a CBPA, Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, localizada em Brasília. Os técnicos relataram que a entidade fica em uma sala simples e só possuía uma secretária para atendimento no momento da visita. Não possui infraestrutura para localização, captação, cadastramento e muito menos fornecimento de serviços para o quantitativo de associados filiados. Diz ainda que a CBPA aparece em mais de 8.750 processos, sendo a maior parte deles relacionados a práticas abusivas, cobranças indevidas e disputas trabalhistas. Chama atenção ainda que a CBPA teve um crescimento exponencial, passando de nenhum associado em 2022 para mais de 341 mil em 2023. Outra entidade localizada em Brasília é a Conafer, Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Tem mais de 500 mil associados em 5.302 dos 5.570 municípios do Brasil, ou seja, em mais de 95% do território nacional. O documento chama atenção ainda para o grande crescimento do número de associados dessa confederação no ano da pandemia, período em que os idosos que faziam parte do grupo de risco estariam em isolamento, o que dificultaria a captação e filiação de associados. Os descontos irregulares do INSS atingiram até mesmo autoridades. Há registros de parlamentares que foram alvo das fraudes. 10 ex-funcionários aposentados do INSS também tiveram cobranças. E a Associação dos Servidores pretende entrar com uma ação coletiva contra o Instituto. A Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura informou que não compactua com práticas fraudulentas. A Confederação Nacional de Agricultores e Empreendedores Familiares Rurais não se pronunciou. No mercado financeiro, o dólar fechou hoje na menor cotação em 7 meses e o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve pontuação recorde.
A moeda americana terminou o dia cotada a R$ 5,60, uma queda de 1,34%. Já o Ibovespa subiu 1,76%, com quase 139 mil pontos. Bom, colaboraram para esses resultados o esfriamento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China e a desaceleração da inflação americana. O presidente Lula se encontrou hoje com o presidente da China, Xi Jinping. Foram assinados mais de 30 acordos entre os dois países. Lula e o presidente chinês participaram em Pequim do Fórum da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Xi Jinping criticou o governo dos Estados Unidos e disse que não pode haver vencedores numa guerra tarifária. O evento é uma tentativa de aproximar a China dos países da América do Sul e criar alternativas às taxas comerciais americanas. Os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e da Colômbia, Gustavo Petro, também participaram. Ou nós nos juntamos entre nós e procuramos parceiros que queiram, junto conosco, construir um mundo compartilhado, ou a América Latina tende a continuar sendo uma região que representa a pobreza no mundo de hoje. Não depende de ninguém. Não depende do presidente Xi Jinping, não presidente dos Estados Unidos, não depende da União Europeia. Depende pura e simplesmente se a gente quer ser grande ou a gente quer continuar pequeno. Esta é a quarta vez que Lula vem à China para uma visita de Estado. Depois do Fórum da CELAC, ele veio aqui para o Grande Palácio do Povo, onde manteve reuniões com o presidente chinês Xi Jinping e também participou da cerimônia de assinatura de atos. Os 36 acordos assinados entre os dois governos incluem parcerias em áreas como investimentos em energia limpa, cooperação tecnológica e ampliação do comércio bilateral. Lula disse que a relação Brasil-China não vai ser interrompida por nenhum fator externo. Guerras comerciais não têm vencedores. Elas elevam os preços, deprimem as economias e corrói a renda dos mais vulneráveis em todos os países. Xi Jinping afirmou que considera a relação estratégica e quer que as decisões não sejam tomadas por um único país. China e Brasil vão defender juntos o livre comércio e o sistema multilateral, declarou. E agora vamos ao vivo até Pequim, onde está a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Olá, Silvia, bom dia para você. Presidente Lula começa o caminho de volta para casa depois desse longo tour, essa missão diplomática por Rússia e China. Eu gostaria de saber de você que pontos você destaca como avanço da passagem do presidente da comitiva brasileira pela China. Olá, Cris. Boa noite para você, para o Sérgio e a todos. Olha só, o Brasil conseguiu autorização para exportar novos produtos para a China, como alguns tipos de carnes e grãos. O presidente Lula também anunciou que Pequim deve investir cerca de 27 bilhões de reais no Brasil. Houve também muitos avanços nas áreas de segurança e tecnologia. As conversas entre Lula e Xi Jinping aproximaram os dois países em meio a uma guerra comercial global. E eu estou aqui onde o presidente Lula vai atender a imprensa antes de deixar a China. Por volta das 9 da noite, pelo horário de Brasília, ele conversa aqui com os jornalistas antes de retornar para o Brasil. E olha só, agora há pouco, o presidente Lula escreveu numa rede social: amanheci em Pequim com a triste notícia de que Pepe Mujica partiu hoje, nos deixando cheios de tristeza, mas também de muitos aprendizados. Sua vida foi um exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntas. Cris e Sérgio. Um dia depois do anúncio da CBF, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que vai assumir a seleção brasileira a partir do dia 26 de maio. E é claro que o Bruno Lohance está com a gente, só tem esse assunto. Bruno, boa noite para todo o lado italiano. E afinal de contas, qual é essa grande vantagem de ter o Ancelotti na seleção?
Boa noite, Cris. Boa noite, Sérgio. Boa noite para você que acompanha o JR. É uma carreira absolutamente vitoriosa, além do fato de já ter trabalhado com muitos brasileiros. Tudo isso pode acelerar o processo de adaptação. Sob o comando de Ancelotti, Kaká e Vini Júnior ganharam o prêmio de melhor jogador do mundo. Ainda com o uniforme do Real Madrid, o novo técnico da seleção brasileira falou hoje pela primeira vez sobre o acerto com a CBF. Desde o dia 26 vou ser o treinador do Brasil, que é reto muito importante, mas até o dia 26 sou, e todavía hoy, sou o treinador do Real Madrid. Quero acabar bem desta fantástica aventura aqui. Serão mais 3 jogos comandando o time espanhol, mas a entrevista de Ancelotti já foi em tom de despedida. Serei um aficionado do Real Madrid por toda a vida, mas é período que se acaba, que ha sido um período espetacular. O futuro será no Brasil. No Rio de Janeiro, ele vai ter direito a um apartamento e outras regalias, como um jatinho à disposição e um bônus de aproximadamente 32 milhões de reais, caso o Brasil conquiste o Hexa na Copa do Mundo do ano que vem. Investimento alto para tentar recuperar os tempos dourados da seleção. Agora só falta o torcedor saber falar o nome do italiano. Carlo Ancelotti. Ancelotti. É o Carlos Ancelotti. Este jornalista espanhol acompanhou os 5 anos do trabalho de Ancelotti no Real Madrid. Ele afirma que a escolha do técnico foi um acerto da CBF. Se alguém pode devolver a alegria e os títulos a Brasil, é ele. Ancelotti vai se tornar o 4º técnico estrangeiro a treinar a seleção brasileira, algo que não acontece desde 1965. Carlo Ancelotti não terá dificuldade de se adaptar ao país por 2 motivos. O Brasil abriga a maior comunidade de descendentes italianos do mundo, então não vai faltar influência cultural e bons restaurantes por aqui. Dentro do gramado, ele conhece bem o estilo dos nossos jogadores. Em toda a carreira, o italiano já trabalhou com 43 brasileiros, entre eles estrelas como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Kaká e Vinícius Júnior. Foi nas mãos de Ancelotti que Kaká foi eleito o melhor do mundo em 2007. Vinícius Júnior. O mesmo aconteceu com Vini Júnior, vencedor no ano passado. O zagueiro Davi Luiz, hoje no Fortaleza, lembra bem da época em que trabalhou ao lado do comandante italiano, quando jogava no Chelsea da Inglaterra. Me ensinou bastante, sempre um cara muito humano, que você seja muito feliz, agora sendo também um brasileiro junto de nós. Mas um encontro será novidade. Ancelotti nunca trabalhou no mesmo time que Neymar. A expectativa é ver os dois juntos numa seleção com jeito brasileiro e tempero desse italiano acostumado a vencer. O Atlético Mineiro apresentou hoje o atacante Dudu. O jogador chega ao Galo depois de uma passagem rápida e conturbada pelo rival Cruzeiro. De um ídolo para o outro, Dudu recebeu a camisa das mãos de Vitor, ex-goleiro e atual diretor de futebol do Atlético Mineiro. Seja bem-vindo e seja muito feliz, Dudu. O atacante de 33 anos assinou contrato até 2027. Ele foi contratado poucos dias depois de rescindir com o Cruzeiro, onde permaneceu apenas 5 meses e saiu vaiado pela torcida. Tenho certeza que alguns torcedores que ainda estão em dúvida, quando eu jogar, quando eu demonstrar o meu futebol, eles vão estar me apoiando. A estreia pelo novo clube deve ser diante da torcida em Belo Horizonte, no dia 12 do mês que vem, contra o Internacional pelo Brasileirão. A demora é porque Dudu só pode jogar depois da reabertura da janela de transferências, que vai acontecer em 2 de junho. Então espero que esses dias aí passem rápido para o mais rápido possível estar dentro de campo e demonstrar para o torcedor atleticano a minha vontade, o meu desejo de vestir essa camisa. E não é só o jogador que está à vontade na casa nova. A filha Esther também fez questão de vestir a camisa do Galo. O Santos passa por um momento difícil no Campeonato Brasileiro. Tem apenas uma vitória em 8 jogos e está em penúltimo lugar na classificação. Para tentar sair da crise, o Peixe vai ter que vencer o Corinthians na próxima rodada. Uma homenagem pelos 100 jogos na Vila Belmiro. Por enquanto, é só isso que o santista poderá ver de Neymar,
que ainda está em tratamento por uma lesão na coxa. Já estávamos com jogadores fora, agora esses jogadores estão gradativamente voltando e queremos o Neymar. Neymar em campo, que qualquer time com o Neymar, ele pode também ficar mais qualificado e com mais condições de reverter. O Santos não vence desde que o atacante se machucou, há quase um mês. No Allianz Parque, estádio do Palmeiras, Santos e Ceará pararam nos goleiros. E a reação depois do 0-0 resumiu bem o sentimento da torcida. Normal, com um empate com o Ceará em casa, eles podem falhar, estão no certo, a gente tem que aceitar e trabalhar para que os resultados comecem a vir. O próximo jogo do Santos será aqui na Neoquímica Arena contra o Corinthians. A equipe santista só tem uma vitória em 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro e está na penúltima colocação. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, mandou um recado sobre a importância do clássico no domingo. O Santos tem uma boa equipe e tem que aproveitar esse momento, porque também quem não quiser jogar esse clássico é melhor também sair, porque é o momento ideal para a gente mostrar a força do Santos e a forma do que o Santos quer encarar esse campeonato. No sábado, num dia diferente do habitual, a Record, o R7 e o Play Plus vão transmitir Vasco e Fortaleza pela 9ª rodada do Brasileirão, direto de São Januário, a partir das 6 horas da tarde. Vai ser a estreia do técnico Fernando Diniz no Vasco, imperdível. Cris, Sérgio. Valeu, Bruno. O Jornal da Record termina aqui, à 00:30 tem mais JR e a edição de hoje você pode conferir no Play Plus e nas nossas plataformas digitais. E a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem a prova das mulheres no reality Power Couple. Você não pode perder? Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.